3 semanas antes daquele momento transcendental, o amanhecer chegara preguiçoso à pequena propriedade. Joaquim seguia o compasso repetitivo e silencioso de sua ensada, capenando o quintal como fazia há anos. O cheiro de terra molhada misturava-se ao ar fresco, até que som estranho interrompeu a rotina, clang metálico eco sob a lâmina. Não era comum encontrar objetos enterrados ali. Aquela parte do quintal, ao lado da velha figueira centenária, ele conhecia palmo a palmo. Com mãos calejadas pelo trabalho diário, limpou a terra úmida e sentiu o toque frio de algo metálico, liso e resistente. O coração acelerou quando percebeu que não era pedra nem raiz. Era uma caixa de ferro pequena mas pesada, coberta de ferrugem alaranjada, que denunciava décadas de esquecimento. O lavrador de poucas palavras hesitou. O cadeado antigo parecia pronto para se despedaçar ao menor golpe, mas uma sensação estranha, quase de invasão, percorreu-lhe a espinha. O vento cessara completamente, como se o mundo esperasse pelo próximo movimento. Aquele objeto não pertencia ao seu tempo, havia uma aura quase sagrada ao redor da descoberta. Quando finalmente quebrou o cadeado enferrujado, a caixa revelou seu tesouro, cartas amareladas pelo tempo e um medalhão prateado com um símbolo que Joaquim não conseguia decifrar, mas que irradiava um calor estranho ao toque. As cartas, escritas em caligrafia elegante e feminina, contavam a história de um amor proibido, de encontros secretos sob o luar e de uma promessa que transcendera a própria morte. Meu querido Salvador, começava a primeira carta, nosso amor é como a figueira que testemunha nossos encontros, tem raízes profundas que nem o tempo conseguirá arrancar. A letra delicada revelava a paixão de alguém chamada Esperança, que escrevera para seu amado durante o que pareciam ser meses de separação forçada. Joaquim levou as cartas para dentro de casa, onde a luz mortiça da lamparina permitiu uma leitura mais atenta. A história que se desdobrava era simultaneamente bela e trágica. Esperança e Salvador haviam se amado em segredo, impedidos por famílias rivais que controlavam as terras da região no início do século passado. Cada carta revelava um pouco mais da luta desesperada do casal para ficarem juntos, enfrentando a oposição férrea de pais poderosos que viam aquele amor como uma afronta às suas ambições políticas e econômicas. Pai ameaça me mandar para longe se descobrir nossos encontros, dizia uma das correspondências, mas juro que nem a distância nem a morte conseguirão nos separar. Nossa união é abençoada pelos céus e pela terra que nos viu nascer. Propriedade rural noite. Na primeira noite após a descoberta, Joaquim acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Era um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia emergir da direção da figueira. Quando se aproximou da janela, vislumbrou uma sombra feminina caminhando lentamente entre as folhas prateadas pela lua. O coração disparou, mas algo na postura daquela figura não transmitia ameaça, havia uma melancolia profunda em seus movimentos, como se carregasse um fardo invisível. Durante os dias seguintes, os eventos incomuns se intensificaram. As galinhas se agitavam inexplicavelmente ao anoitecer, sempre olhando na direção da árvore centenária. O gado, antes tranquilo, mostrava-se inquieto quando pastava próximo ao local onde a caixa fora encontrada. Mais perturbador ainda eram os sussurros que Joaquim ouvia durante suas caminhadas matinais pelo milharal, vozes que pareciam conversar em tom urgente, mas que se calavam assim que ele se aproximava. À medida que lia as cartas, uma por uma, Joaquim percebia que cada leitura parecia intensificar os fenômenos. Era como se a história esquecida daquele amor quisesse, finalmente, ser testemunhada por alguém. A sombra feminina aparecia com mais frequência, sempre próxima à figueira, e Joaquim começou a sentir sua presença mesmo quando não a via diretamente, um arrepio súbito, o perfume tênue de flores silvestres no ar parado da noite. Uma carta em particular tocou profundamente o coração simples do lavrador. Nela, Esperança descrevia um ritual que havia criado junto com Salvador,
enterrariam objetos significativos sob a figueira como símbolo de que seu amor permaneceria naquele lugar mesmo quando eles não pudessem mais estar fisicamente presentes. Que nossa árvore seja testemunha eterna, escrevera ela, e que alguém, um dia compreenda que o verdadeiro amor nunca morre, apenas espera o momento certo para florescer novamente. Joaquim começou a entender que não era coincidência ter encontrado aquela caixa. Ele, um homem simples que sempre vivera sozinho, cuidando da terra com a dedicação de quem compreende que a vida é feita de ciclos de plantio e colheita, fora escolhido para algo maior. Mas escolhido para quê? O que aquelas almas do passado esperavam dele? Casa de Dona Sebastiana Dia. A resposta veio numa tarde chuvosa, quando decidiu procurar Dona Sebastiana, a mulher mais velha da região, conhecedora das histórias antigas da terra. A anciã o recebeu em sua casa simples, os olhos ainda vivos apesar dos 80 e poucos anos brilhando com curiosidade, quando Joaquim mostrou as cartas e o medalhão. "Ah, meu filho", disse ela, acariciando o medalhão com dedos que tremiam ligeiramente, "essa é a história de Esperança Moreira e Salvador Santos. Minha avó me contou quando era pequena." A voz ganhou um tom solene. Eles se amaram como poucos se amam nesta vida, mas as famílias eram rivais de morte. Os Moreira controlavam as terras do norte, os Santos dominavam o comércio do sul. Um casamento entre eles significaria união de poder, mas também ameaçaria os planos de cada família de controlar sozinha a região. Dona Sebastiana explicou que os padres de Esperança, ao descobrir o romance, la encerraram em casa e arreglaram seu matrimônio com um hacendado de outro pueblo. Salvador, desesperado, intentou raptar a sua amada em la víspera de la boda forzada, pero foi interceptado por los matones de los Herrera. No hubo violencia física, las famílias eram demasiado respetadas para eso, pero Salvador foi invitado a abandonar la região para sempre, bajo amenaza de que seus negócios fueran arruinados. Esperança enfermou de tristeza, continuou la anciana, com los ojos llenos de lágrimas. Se casó según la voluntad de sus padres, pero nunca fue feliz. Murió joven, con el corazón roto, diciendo que esperaría a Salvador hasta el fin de los tiempos. Él nunca regresó, se supo que partió lejos, a un lugar donde nadie conocía su historia. El medallón, reveló doña Sebastiana, havia sido um regalo de Salvador para a Esperança. El símbolo grabado representava dos árboles entrelazados, uma higuera e um jacarandá, simbolizando que suas almas permaneceriam unidas incluso en la separação física. "Pero por que se aparece ahora?", perguntou Joaquim, la voz cargada de uma compaixão que él mismo no lograba explicarse del todo. La anciana sonrió con la sabiduría acumulada en décadas de observación de la naturaleza humana. Quizás ella ha percibido que finalmente apareció alguien capaz de comprender. "Tú tienes un corazón puro, Joaquín, ella debe sentirlo." Esa noche, Joaquín tomó una decisión, llevó las cartas de vuelta a la higuera, y se sentó bajo sus hojas, esperando. No tardó mucho en que la sombra femenina apareciera, más nítida que nunca. Por primera vez, logró ver su rostro, joven, bello, pero marcado por una tristeza infinita. "Esperanza", dijo él en voz baja, sin miedo, "he leído tus cartas, sé tu historia." La figura pareció sobresaltarse, como si no esperara ser reconocida. Se acercó lentamente, y Joaquín sintió una presencia cálida, no amenazante. "¿Llevas esperando a Salvador todo este tiempo?", le preguntó, con la sencillez de quien siempre supo que las preguntas más importantes son también las más directas. La sombra asintió, y Joaquín percibió que intentaba comunicar algo, señalando la caja donde aún permanecía una carta, la última, sellada con cera roja, que él no se había atrevido a abrir. Durante una semana entera, Joaquín dudó en romper ese último sello. Había algo definitivo en ese gesto, como si fuera la llave a un misterio que, una vez revelado, cambiaría todo. En ese periodo, la presencia de Esperanza se intensificó. Ella aparecía no solo por la noche, sino también durante el día, siempre cerca, como una compañera silenciosa que aguardaba pacientemente a que él encontrara coraje.
Los vecinos comenzaron a comentar los cambios en la propiedad de Joaquín. Las plantas crecían más vigorosas, los animales parecían más tranquilos durante el día, aunque aún se agitaban al anochecer, y había una sensación de paz que emanaba del lugar. Doña Sebastiana lo visitó algunas veces, y siempre salía con una sonrisa serena, como si presenciara algo hermoso sucediendo. Fue en una mañana de domingo, después de una noche particularmente agitada en la que Esperanza había aparecido varias veces, pareciendo cada vez más ansiosa, que Joaquín finalmente decidió abrir la última carta. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una emoción profunda, como si supiera que estaba a punto de participar en algo sagrado. El papel era diferente a los otros, más grueso, más amarillento, la tinta se había desvanecido en algunos puntos, pero aún era legible, y lo que estaba escrito allí hizo que el corazón de Joaquín se oprimiera de compasión. Mi eterno Salvador, si alguien está leyendo esta carta, es porque nuestro tiempo terrenal terminó sin que pudiéramos reencontrarnos. No guardo rencor a nuestras familias, actuaron según creían que era correcto, aunque hayan sido cruelmente engañados por el orgullo y la ambición. Perdono a todos, mis padres, tus padres, todos los que conspiraron para separarnos. Perdono porque sé que el amor verdadero es más grande que la venganza, más fuerte que el ESN, TIMINTO. Pero hay algo que necesito confesar, mi amor, siento culpa. Culpa por no haber sido lo suficientemente valiente para luchar más, para desafiar con más fuerza las imposiciones que nos fueron hechas. Tal vez si hubiera sido más valiente, nuestra historia habría sido diferente. Esta culpa me pesa más que la propia nostalgia. Si nuestra separación fue definitiva en este mundo, que sea temporal en el próximo. Te esperaré donde quiera que las almas se encuentren, pero antes necesito oír de alguien, de cualquier persona de corazón puro, que no fui cobarde, que el amor que sentimos valió la pena aunque haya durado tan poco, que no fue en vano. Quien encuentre estas cartas, por favor, sepa que dos personas se amaron verdaderamente en esta tierra, y si es posible, perdona mi falta de valentía en nombre del amor que vivimos. Las palabras tocaron a Joaquín de una forma que jamás había experimentado. Allí estaba un alma que había cargado una culpa innecesaria durante décadas, esperando no por venganza o justicia, sino por absolución. Esperanza no necesitaba que alguien castigara a sus verdugos, necesitaba que alguien reconociera la belleza de su amor y la perdonara por no haber sido perfecta. Con lágrimas en los ojos, Joaquín se levantó y caminó hasta la higuera. La sombra de Esperanza estaba allí, más clara que nunca, como si la lectura de la última carta la hubiera fortalecido. Esperanza, dijo él, la voz entrecortada por la emoción, no fuiste cobarde, fuiste solo humana. Su amor fue real, fue hermoso, y valió cada momento que duró. No hay nada que perdonar. Hiciste lo que pudiste dentro de las circunstancias que te fueron impuestas. La figura femenina pareció estremecerse, como hojas al viento. Tu Salvador, continuó Joaquín, donde quiera que esté, debe estar orgulloso de la mujer que amó. Guardaste su amor vivo en tu corazón durante todos estos años. Eso no es cobardía, es la mayor demostración de valentía que existe. Fue en ese instante que algo extraordinario aconteció. A sombra de Esperanza comenzó a se transformar, ganando cores suaves, tornándose luminosa, e a seu lado, para sorpresa de Joaquín, outra figura comenzó a se materializar, um homem jovem, de olhar terno, que estende as mãos em sua direção. Salvador, sussurrou Joaquín, compreendendo que estaba testemunhando un reencontro que había sido adiado por décadas. Os dois espíritos se aproximaram um do outro com uma delicadeza que fez o coração de Joaquín transbordar de alegria. Não houve palavras, não eram necessárias. O amor que emanava daquele encontro era tão puro e intenso, que transformou todo o ambiente ao redor. As folhas da figueira pareciam brilhar como uma luz dourada. Os pássaros começaram a cantar mesmo sendo meio-dia, e uma brisa suave e morna envolveu o quintal. Antes de desaparecerem,
Esperança olhou diretamente para Joaquim e inclinou a cabeça em um gesto de profunda gratidão. Salvador fez o mesmo, era como se dissessem, graças por permitir-nos encontrar a paz. E então, numa transformação que teve a beleza de um nascer do sol, os dois se fundiram numa luz dourada que se elevou delicadamente e se dissipou no ar, deixando para trás apenas uma sensação de completude e serenidade. Joaquim ficou ali por muito tempo, absorvendo o que havia testemunhado. Não havia sido coincidência encontrar aquela caixa. Ele havia sido escolhido, não por ter poderes especiais, mas exatamente por ser quem era, um homem simples, de coração aberto, capaz de enxergar além das aparências e oferecer o que todos precisamos mais profundamente: compreensão e perdão. Se você tem acompanhado relatos como este, que mostram como os gestos mais simples podem transformar vidas, e até mesmo transcender o próprio tempo, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, para continuar recebendo histórias que tocam o coração e nos lembram da beleza que existe na condição humana. Nos dias seguintes, a propriedade de Joaquim se transformou completamente. A figueira, antes apenas uma árvore centenária, tornou-se exuberante, seus frutos maiores e mais doces do que qualquer um da região já havia visto. As plantas do quintal cresciam com vigor renovado, as galinhas botavam ovos maiores, e os animais irradiavam uma tranquilidade contagiante. Mais importante ainda foi a transformação em Joaquim. O homem de poucas palavras descobriu que tinha muito a dizer, não sobre si mesmo, mas sobre a importância de ouvir as histórias alheias, de oferecer compreensão em momentos de dor, de ser um porto seguro para quem carrega culpas desnecessárias. Dona Sebastiana vinha visitá-lo regularmente, e juntos organizaram pequenas reuniões na varanda da casa, onde os vizinhos compartilhavam suas próprias histórias de amor perdido, de arrependimentos, de segundas chances. Joaquim descobriu que tinha um dom natural para ouvir, não apenas escutar palavras, mas compreender o que se esconde por trás delas. Você tem o coração de um curandeiro, disse-lhe certa vez Dona Sebastiana. Não de doenças do corpo, mas da alma. A velha figueira se tornou um símbolo na região. Casais jovens vinham pedir sua bênção para relacionamentos recém-nascidos, pessoas enlutadas buscavam consolo sob sua sombra, e muitos juravam que nos momentos de maior quietude, ainda era possível sentir uma presença benevolente emanando de suas raízes profundas. Joaquim guardou as cartas de Esperança e Salvador numa nova caixa, desta vez de madeira clara que ele mesmo entalhou. Não as escondeu, deixou-as num lugar de honra em sua casa, disponíveis para quem quisesse conhecer a história. Muitas pessoas vinham de longe para ler aquelas correspondências, e sempre saíam transformadas, como se o amor genuíno documentado naquelas páginas amareladas fosse capaz de renovar a fé no poder dos sentimentos verdadeiros. O medalhão com o símbolo das duas árvores entrelaçadas, Joaquim o pendurou num galho da figueira, onde balançava suavemente com a brisa. Com o passar dos meses, o metal perdeu a ferrugem e ganhou um brilho prateado que captava e refletia a luz do sol, criando pequenos arco-íris que dançavam entre as folhas. Um ano depois da descoberta da caixa, numa tarde em que Joaquim regava suas plantas com o cuidado de sempre, uma jovem mulher apareceu em sua propriedade. Vinha de muito longe, explicou. Depois de ouvir falar sobre a história de Esperança e Salvador, ela também carregava uma culpa antiga. Havia rompido um noivado décadas atrás por não conseguir superar diferenças sociais, e desde então se punia por não ter sido corajosa o suficiente para lutar pelo amor. Vim porque preciso entender, disse ela, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Vim porque não consigo me perdoar. Joaquim sorriu com a gentileza que se tornara sua marca registrada, levou-a até a figueira, mostrou-lhe as cartas, contou a história completa, e quando ela terminou de ler a última carta de Esperança, estava chorando, não de tristeza, mas de alívio. Ela também se sentia culpada, murmurou.
e encontrou paz. O perdão, disse Joaquim, é um presente que damos primeiro a nós mesmos. Esperança ensinou isso a mim. A mulher passou 3 dias na propriedade, conversando com Joaquim, ajudando nos afazeres, deixando que a serenidade do lugar curasse feridas antigas. Quando partiu, levava no rosto a mesma expressão de paz que Joaquim vira no último momento de esperança, e assim foi se espalhando, de pessoa em pessoa, de coração em coração, a lição que 2 almas apaixonadas haviam deixado para o mundo, que o amor verdadeiro nunca é em vão, mesmo quando parece ter fracassado, que a compaixão pode curar feridas que o tempo sozinho não consegue sarar, que às vezes precisamos apenas de alguém que nos olhe com gentileza e nos diga que fizemos o melhor que pudemos. Joaquim, agora chamado de Sebastián, continuou sendo um agricultor de poucas palavras e mãos calejadas, seguia levantando cedo para cuidar de sua terra, seguindo os ciclos naturais de plantio e colheita, mas agora também cultivava algo mais sutil e talvez mais importante: a capacidade de ver a beleza nas histórias humanas, de oferecer abrigo a corações partidos, de ser testemunha da capacidade infinita que temos de nos transformar através do amor e do perdão. A figueira cresceu ainda mais, suas raízes se aprofundando na terra fértil, seus galhos se estendendo generosamente para oferecer sombra a todos que buscassem descanso.